todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde vamos resolver o exame de Matemática 2023, primeira chamada. Sei que não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo. Desejo uma boa concentração. Para o exercício 1, diz que com os símbolos pertence, não pertence, contido, não está contido, contém e não contém. Complete na sua folha de resposta os espaços em branco de modo a obter proporções verdadeiras. Então nós temos o π, aqui nós temos o conjunto de números racionais. O π, ou seja, o conjunto de números racionais, são todos os números que nós podemos obter uma fração, mas não podemos ter um número com vírgula. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, o 4 sobre 3 é um número racional. Se eu tenho 7 sobre 5 também é um número racional. Quando é que esse número torna-se irracional? Quando eu tenho 3,4, este número chama-se o quê? Irracional. Então, para a linha A, nós temos o π, depois nós temos o conjunto Q, que são números racionais. Então, dizemos que o π, uma vez que é 3,14, dizemos que não pertence a esses números aqui, porque esses números aqui são números que contêm 1 sobre qualquer número, ou seja, são números que têm uma fração. São que aqui não pertence para a linha A. Para B, temos 7,52 números reais. Números reais é todos os conjuntos, tanto os números naturais, números inteiros, números irracionais, tanto os irracionais, todos isso aí vão dar um número naturais. Então, dizemos para a linha B, temos o 3, o 7,54, vamos dizer que pertence a R. Depois passamos para C. Temos números racionais e temos números inteiros. Então, uma vez que nós temos números racionais e temos números inteiros, se nós formos analisar, então vamos dizer que esses números que são inteiros são números também que pertencem a números naturais, também pode ser números positivos ou negativos, mas que também tem uma fração. Então, enquanto estes números aqui são números fracionários, 1 sobre 2, 3 sobre 4, isto aí pertence aos números racionais. Então, se nós estamos a analisar esses dois, vamos dizer o que é que isto aqui contém este valor daqui. Por quê? Porque este valor de números racionais estão no intervalo dos números inteiros. Então, sendo assim, temos que aqui contém. Bem, escrevendo aqui, temos para a linha C, temos conjunto de números inteiros, e temos conjunto Z, ou seja, números racionais, e temos números inteiros. Então, contém, né? O Z contém os números racionais. Para a linha D, nós temos 9 sobre 3, raiz quadrada de 4, e temos o 3. Esses todos os conjuntos aqui, ou seja, esse conjunto está contido nos números reais. Então, isto aqui também faz rabões. Então, somente dizer C, que está contido nos números reais. Esse símbolo contém. Então, daqui, passamos para o exercício 2. Diz que a figura mostra a distribuição de alunos de uma certa escola que estudam as disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa e matemática. Quantos alunos estudam nesta escola? Se pede o número, ou seja, quer o universo de todos os alunos que estudam na escola, é somente fazer o somatório disto aqui que está no diagrama de Venn. Daí que nós podemos fazer isto aqui. Para o exercício 2. U será igual a 90 mais 198 mais 1030 mais 155 mais 120 mais 85 mais 52. Então, o universo desses alunos aqui era somente fazer o somatório disso tudo aqui. Para mim, o somatório deu 1730. Então, como resposta, os alunos que estudam na escola são 1730 alunos. Depois vamos para a linha B, onde pede só língua portuguesa. Então, só língua portuguesa. Então, para nós conseguirmos identificar o número de línguas que, ou seja, alunos que estudam somente língua portuguesa, vamos ver aqui neste diagrama. Então, se você for ver, esses 198 estudam a língua portuguesa, assim como matemática.
enquanto que os 1030 alunos estudam língua matemática, ou seja, estudam matemática, português e inglês. Os 120 estudam português e inglês, mas os 85 somente estudam português. Então, sendo assim, somente língua portuguesa são 85 alunos. Então, era bônus também. Somente dizer, são 85 alunos que só estudam a língua portuguesa. Daqui na justificação da resposta, desde o momento que esses intervalos aqui sejam corretos, está tudo bem. A maneira de justificar ou escrever a resposta é individual, desde o momento que tenho esses números aqui. Então daqui passamos para o exercício 3, onde calcula o valor de m de modo que o produto das raízes da equação 2x² menos 6x mais 3m mais 2 seja igual a 0, que é o produto. Para quem viu o vídeo sobre equações paramétricas, eu acredito que para essa parte aqui também foi muito fácil de resolver sem ter que chorar muito. A ideia sempre é tirar os dados. Temos o produto da raiz seja igual a quê? A 5. Então temos o valor de A, que é 2, o valor de B, que é menos 6, o valor de C, que é 3m mais o 2. O produto da raiz seja igual a 5. Então, a forma que é usada quando trata-se de produto das raízes, x1 vezes x2, que é igual ao produto das raízes, que é igual a C sobre A. Esta aqui é a fórmula do produto das raízes. Se fosse a soma das raízes, será x1 mais x2, que é igual a soma, que é igual a menos b sobre o A. Essa é a diferença das duas formas. Quando trata-se da soma, é menos b sobre A, e quando trata-se do produto das raízes, ficamos com 6 sobre A. Então daqui já nós temos nossos dados. Então dizer que o produto das raízes seja igual a 5. Então aqui ficamos com 5 será igual a 3m mais 2 sobre o valor de A, que é 2. Uma vez que esse 2 está a dividir, quando passa para cá, passa a multiplicar. Então ficamos com 3m mais 2 seja igual a 5 vezes o 10. Então 3m mais 2, desculpa aqui é 2, né? Já estou equivocado, emocionado, logo calcular na multiplicação. Então ficamos com 5 vezes o 2 dá 10. 2 passa para cá, fica negativo. Ficamos com 3m será igual a 10 menos o 2. Então 3m será igual a 8 e o m será igual, uma vez que o 3 está a multiplicar, quando passa para cima passa a dividir. Então ficamos com 8 sobre 3. Então, para que de modo que tenha o produto da raiz seja igual a P igual a 5, significa que o m tem que ser igual a 8 sobre 3. Então daí que dos valores que você estava carregado de borda, né? Então era bom, não estava difícil. Passamos para o exercício 4, que determina o conjunto da solução da inequação 3x² menos 5x mais 2 menor que 0. Então, para o exercício 4, nós temos 3x² menos 5x mais 2 menor que 0. É uma inequação. Geralmente, tem duas maneiras de resolver uma inequação quadrada. A primeira maneira, tu pode resolver de uma forma direta, né? E a outra maneira, nós podemos resolver, primeiro transformar isso aqui para uma equação quadrática, calcular o delta, depois de calcular o delta, no momento em que nós podemos determinar esta equação quadrática, depois transformar para uma equação. Ou seja, o primeiro passo, como sendo procedimentos, é tirar o valor de A, que é 3, de B, que é menos 5, e C, que é igual a 2. Conforme eu disse, existem duas maneiras de resolver. Então, aqui temos o delta maior que 0. Então, delta será igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, aqui o delta será igual a menos 5 ao quadrado menos o 4 vezes 3 vezes o 2. Então, aqui delta será igual a menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 3 dá 12, vezes 2 dá 24. Logo, delta é igual a 1. Tendo já o valor de delta, podemos dizer que x1 e 2 será igual a menos o b, mais ou menos raiz quadrada de delta, de 2 vezes o a. Então, aqui será igual, o nosso valor de b é menos 5. Com este menos, fica positivo. Então, só ficamos com 5, mais ou menos raiz quadrada de 1, sobre 2 vezes o 3. Então, daqui,
o valor de x1 será igual a 5 mais raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes o 3. Então, x1 será igual, raiz quadrada de 1 é 1. 1 mais 5 dá 6, sobre 2 vezes 3 também dá 6, ficamos com 1. Então, para o x2, ficamos com 5 menos raiz quadrada de 1 de 6, né? Porque 2 vezes 3 que vai dar 6. Então, x2 vai ser igual a 5 menos 1 dá 4 sobre 6. Posso dividir isso aqui por 2, também aqui dividir por 2. Isto aqui vai me dar 2 sobre 3. Então, uma vez que já temos esta solução, e na nossa equação a condição é que tem que ser menor que 0, temos assim. Para o x1, que é igual a 1, ou o x2 é igual a 2 sobre 3, se nós formos apresentar isso aqui de uma forma gráfica, teremos este intervalo de 2, 3 e 1. Então, temos uma parábola virada para cima porque o valor de A é positivo. Teremos aqui uma parábola virada para cima. Temos o ponto positivo, esta parte temos a parte negativa. Daqui, ficamos com essa condição. X menos o 1 vezes o x menos o 2 sobre 3 será menor que 0. Então, aqui ficamos com x menos o 1 menor que 0, ou o x menos o 2 sobre 3 menor que 0. Depois aqui ficamos com x negativo, passa para cá, fica positivo, menor que 1, ou o x menor que 2 sobre 3. Então, aqui temos este gráfico, neste ponto, onde nós temos 2 sobre 3, porque é menor que 1, temos 1. Então, nosso gráfico vai ser mais ou menos assim, né? Temos este gráfico. Intervalo aberto, intervalo aberto. E uma outra dica que eu vou dar, sempre quando trata-se de uma equação, primeiro tu tens que apresentar nessa parte, nessa condição de menor ou igual a 0. Caso, uma vez que aqui é menor ou é menor que 0, né? Então, significa que de outra parte da solução vai ter que ser maior que 0. Essa aí é outra condição. Então, daí quando nós tiramos esta parte daqui da solução, temos que dizer ou o x menos 1 maior que 0, ou o x menos 2 sobre 3 maior que 0. Então, aqui o x ficamos com maior que 1, ou o x maior que 2 sobre 3. Se nós formos a traçar o outro gráfico, teremos o 2 sobre 3 e o 1 neste ponto, e vamos ter esta condição aqui, esta condição. Então, aqui a solução é as partes importantes do gráfico que nos interessa, este ponto aqui e o outro ponto aqui. Então, em qualquer inequação, o procedimento de resolver é o mesmo. Então, aqui ficamos com solução, né? X pertence, né, ao intervalo aberto de menos infinito até 2 sobre 3, união com o intervalo aberto de 1 até mais infinito. Esta aqui é a solução. A outra solução, em que muitos conhecem, é que x pertence, né, ao intervalo aberto de 2 sobre 3 até 1, que seria o intervalo da solução que vocês obtiveram. Também está correto, mas a mais correta deve passar a apresentar assim, ou tinha que ser apresentado dessa maneira. Então, daqui passamos para o exercício 5, que resolve a equação logaritmo na base x de logaritmo de 4 é igual a 2. Nem sabendo que o x pertence a R positivo, mas tem que ser diferente de 1. Então, para nós conseguirmos resolver este logaritmo, não é muito difícil também, né? Temos aqui o exercício 5, temos log na base x de 4 é igual a 2. Nós conhecemos a propriedade dos logaritmos. Se eu tenho um logaritmo na base a de b igual a x, este a passa para cá, eleva o x como sendo o expoente. Então, fico com a elevado a x será igual a b. Então, esta é a propriedade que vai ser usada. Então, significa que este x passa para esse membro e eleva o 2 como sendo o expoente. Então, isto implica que ficamos com x ao quadrado igual a 4. Se eu tenho um quadrado, quando passa para outro membro, fica como sendo raiz. Então, fico com x será igual a raiz quadrada de 4. Então, o x será igual a mais ou menos o 2. Então, esta aqui seria a nossa solução. Então, temos que como solução, o x pertence a R diferente
de 1, né, como solução de o quê? De mais ou menos o 2. Esta aqui seria a nossa solução para este logaritmo, né? Conforme eu digo, pode apresentar a solução assim, quando também apresentar assim, significa que não está errado, né? Passamos para o exercício 6. Sabendo que o logaritmo na base 3 de A mais logaritmo na base 3 de B igual a 2, calcule o valor de A vezes B. Bônus. Bônus mesmo. Não tem como me dizer que esse exame estava difícil. Ou exame difícil. Muito bônus. Então, aqui, qual é a ideia? Nós temos uma propriedade que diz que se eu tenho logaritmo na base A de B mais logaritmo na base A de C, se mantém as bases e multiplica os logaritmos por causa do sinal positivo. Então, fico com o logaritmo na base A de B vezes o C. Mas se eu tivesse um logaritmo na base A de B menos um logaritmo na base A de C, mantenho as mesmas bases e vou fazer a razão da parte dos logaritmos, porque o sinal é negativo. Então, aqui fico com o logaritmo de B sobre C por A. Mas, por vantagem, nós temos aqui o sinal positivo. Então, significa que eu fico com o logaritmo na base 3 de A vezes o B será igual a 2. Primeira propriedade que nós vimos do logaritmo é esta aqui. O A passa para cá e leva o x como sendo o expoente. Então, aqui isto implica o quê? Que A vezes o B é igual a 3 ao quadrado. A vezes o B será igual a 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. E aqui nós determinamos o valor de A vezes o B. Não estava muito difícil o exame. 7. Antes de ver 7, espero que esteja a gostar da explicação. Espero que esteja a compreender. Não se esqueça de dar comentários, compartilhar o vídeo. Determine o valor de cosseno de x sabendo que 5 vezes seno de x igual a 4 e x pertence ao primeiro quadrante. Ok? Nós temos aqui para o exercício 7, quer o valor do cosseno de x. Sabendo que o seno, ou seja, 4 seno 5, seno de x é igual a 4. Então, primeiro nós podemos isolar o 4, o 5, aliás. Este 5 multiplica, quando passa por cima, passa a dividir. Então, fico com seno de x é igual a 4 sobre o 5. Então, pela definição da trigonometria, diz que o cosseno de x ao quadrado, ou seja, mais o seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, uma vez que nós queremos determinar o cosseno, esse senhor é positivo, quando passa para outro membro fica negativo. Então, fico com cosseno ao quadrado de x será igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então, cosseno ao quadrado de x será igual a 1 menos. O seno de x é 4 sobre 5 ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de x será igual a 1 menos. O 4 ao quadrado dá 16. E o 5 ao quadrado dá 25. Daí que nós podemos fazer o que é MC de 25 e 1. De modo que nós tenhamos bases iguais. Então, fico com cosseno ao quadrado de x será igual a 25 vezes 1 dá 25. Menos 16, o denominador vai ser o mesmo. Então, cosseno ao quadrado de x será igual a 25 menos 16 dá 9 sobre 25. Se eu tenho 1 ao quadrado, se eu tenho o quadrado, quando passa para o membro fica como raiz. Daí que ficamos com cosseno de x será igual a raiz de 9 sobre 25. Eu gosto sempre de separar isso aqui de modo que não possa se atrapalhar. Significa que esta raiz pode ser raiz quadrada de 9 sobre raiz quadrada de 25. Aqui é igual a raiz quadrada de 9. São dois números em que o multiplicado vão dar 9. É 3. E raiz quadrada de 25 sabemos que é 5. Então, logo, cosseno de x é igual a 3 sobre 5. Passamos para o exercício 8. Calcula o valor de y na equação tangente de 3y igual a cotangente de y sobre 3, sabendo que os ângulos são complementares. Então, se você esquecer a propriedade de complementar, ia ser muito difícil você acertar esse exercício, mas não porque é difícil, né? Então, aqui quero o valor de y, de modo que o tangente de 3y seja igual ao cotangente de y sobre 3. A ideia é,
quando dizem que os ângulos são complementares, significa que a soma dos dois ângulos tem que ser igual a 90 graus. Então, se nós estamos a considerar tangente de A, que é igual a cotangente de B, né? Estamos aqui, tangente de A é igual a cotangente de B. Então, posso dizer que isto implica que o B é igual a 90 graus menos o A, assim como A pode ser igual a 90 graus menos o B. Nós só sabemos que a soma dos dois tem que ser igual a 90 graus. Então, significa o quê? Que tangente de A é igual, ao transformar o cotangente de B, a propriedade é que ficamos com tangente de 90 graus menos o B. Esta aqui é a ideia, se nós queremos transformar o cotangente para o tangente, de modo que os ângulos sejam complementares por causa desse 90 graus. Só que o 90 graus pode ser escrito por π sobre 2, porque nós sabemos que na trigonometria o π equivale a 180. Então, se fica 180, será 180 dividido por 2, que vai dar igual a 90 graus. Eu fico com tangente, o meu A é 3y, será igual a tangente de π sobre 2 menos y sobre 3. Daí que nós podemos simplificar tangente com tangente. Ficamos com 3y, será igual a π sobre 2 menos y sobre 3. Negativo passa para cima, fica positivo. Fico com 3y mais y sobre 3 será igual a π sobre 2. Daí que eu posso fazer MC aqui de 2 e de 1, de modo que eu tenha o mesmo denominador. 3 vezes 3 dá 9. Então, ficamos com 9y mais y sobre 3 é igual a π sobre 2. 9y mais y vai dar igual a 10y sobre 3 é igual a π sobre 2. Esse senhor aqui está a dividir, quando passa para cima passa a multiplicar. Então, eu fico com 10y será igual a 3π sobre 2. O 10 multiplica, quando passa para mim passa a dividir. Então, fico com y será igual a 3π sobre 2 vezes o 10. Então, y será igual a 3π sobre 20. Então, o valor de y tem que ser igual a 3π sobre 20, de modo que estes dois sejam iguais e que os ângulos sejam complementares. Passamos para o exercício 9. Considere a função f de x igual a 2 elevado a x mais 2 e determine a equação da síntese. Eu acredito que, para quem viu vídeo aula sobre funções exponenciais e o estudo completo, também para esse exercício foi muito fácil. Então, f de x é igual a 2 elevado a x mais 2. Querem a assíntota, né? Se nós vamos ver a equação da assíntota, nós só teremos a assíntota horizontal, que será igual ao que? A 2. Essa parte aqui nós descartamos e só pegamos a parte 2. E para a assíntota vertical não tem assíntota vertical. Então aqui não tem assíntota vertical, né? Não tem assíntota vertical, somente só temos a assíntota horizontal por causa dessa parte aqui de 2. A linha B pergunta: variação da função monotonia justifica a resposta. Sempre que vocês observarem uma função f de x igual a elevado a x e a outra função em que eu tenho f de x igual a 1 sobre a elevado a x, aqui se o valor de a é maior que 1, significa que é crescente a monotonia. E se o a é menor que 1, significa que é decrescente a monotonia. Então, tu pode dizer assim: a função é crescente porque o valor de a é maior que 1. Na outra parte, nós podemos esboçar o gráfico para ver como é que fica, né? Então, aqui podemos escolher os intervalos básicos do x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, com esses valores aqui, nós vamos calcular o valor de f de x igual a 2 elevado a x mais o 2. Então, agora estamos a considerar que quando x for igual a menos o 2, ficamos com f de menos o 2 será igual a 2 elevado a menos 2 mais 2. Nós sabemos que se eu tenho a elevado a menos o b, transformando isto, fico com 1 sobre a elevado a b. Por quê? Porque o expoente negativo, quando passa para o denominador, muda de sinal, fica positivo.
Se é positivo, quando passa para o numerador, muda o sinal, fica negativo e vice-versa. Então aqui fica com f de menos 2 será igual a 1 sobre 2 elevado a 2 mais 2. 2 elevado a 2 dá 4 mais 2. Então aqui eu vou fazer MC de 4 e de 1. 4 vezes 2 dá 8, mais 1 dá 9 sobre 4. Então aqui fico com 9 sobre 4. Então agora estou a dizer que quando o meu f é menos 1, fico com 2 elevado a menos 1 mais 2. Mesma propriedade, fico 1 sobre 2 mais 2. Então este 1 aqui fica 1 sobre 2 elevado a 1. Só que, uma vez que quando o expoente é 1, nós deixamos o próprio número. Então fazemos MC de 2 e 1. 2 vezes 2 dá 4 mais 1. Ficamos com 5 sobre 2. Então aqui colocamos 5 sobre 2. Agora quando x for igual a 0, vou ter f de 0, que é igual a 2 elevado a 0 mais o 2. Qualquer número elevado a 0 dá 1. 1 mais 2 é igual a 3. f de 1 é igual a 2 elevado a 1 mais o 2. 2 elevado a 1 dá 2, mais 2 dá 4. Nesse ponto aqui é igual a 4. E quando x for igual a 2, terei f de 2, que é igual a 2 elevado a 2 mais o 2. 2 elevado a 2 dá 4, mais 2 dá 6. Aqui ficamos com 6. Então daqui nós podemos esboçar o gráfico desses pontos, né? Não é obrigatório, é somente para vocês verem como é que se comporta o gráfico para ser a conclusão, se é crescente ou decrescente. Então daqui do gráfico nós temos os pontos de x e y. Então para o meu x tem um intervalo de 0, menos 1, menos 2, 1 e 2. 0, menos 1, menos 2, 0, 1 e 2. Então temos 9 sobre 4, 5 sobre 4. Então este aqui é menor, temos aqui 9 sobre 4. Depois encontramos 5 sobre 4, 3, 4 e o 6. Então estamos a dizer, quando o x for menos 1, menos 2, o y é 9 sobre 4. Então nós temos aqui este ponto, que vamos unir a este ponto. Quando o x for menos 1, o meu y é 5 sobre 2. Sobre 2 aqui, temos este ponto. E quando o x é 3, é 0, o meu y é 3. Então, quando é 0, temos o ponto 3. E quando o x é 1, o y é 4. Temos o 4. E quando é 2, temos o 6. Temos o 6. Observa a maneira de traçar do gráfico. O gráfico está a crescer, né? Tinha que ser mais ou menos assim. O gráfico é crescente. Porque este aqui é o gráfico de f de x igual a 2 elevado a x mais o 2. Porque o valor de a é maior que 1, né? Então, resposta. Quanto a monotonia é crescente porque o a é maior que 1. Esta aqui é a justificação da resposta, assim como tu pode justificar usando o gráfico. Não está errado. Daí que passamos para o exercício 10. Seja g de x o gráfico representado pela figura. Determine o contradomínio da função. É muito simples. Para determinar o contradomínio da função é determinado na parte vertical. Na parte vertical observamos que toca neste ponto daqui nós temos nosso y vértice. Então de y vértice até mais infinito nós temos o nosso contradomínio. Então para 10, a linha A, dizemos que o contradomínio da função de fx, ou seja, y, pertence ao intervalo fechado de 1 até mais infinito. Volto a revisar. O contradomínio da função é somente estudado nessa parte aqui do eixo vertical, né? Então, este 5 é apenas um ponto que representa o valor do que é de y. Mas o nosso contradomínio não está a seguir a sequência de um ponto onde analisamos a partir de onde a parábola começa a mudar de direção, como se fosse no lugar onde nós temos nosso y vértice, nosso x vértice. Então, para a linha B, a expressão analítica da função. Para nós termos a expressão analítica da função, sabemos que a fórmula é esta aqui, f de x é igual a vezes x menos x vértice ao quadrado mais y vértice.
Para quem assistiu a minha videoaula sobre funções analíticas também, isto aqui vai resolver de olhos fechados. O nosso x e verso y verso tiramos aqui nesta parábola, ou seja, no lugar onde a parábola começa a mudar de direção. Isso aqui porventura já dá esse ponto. Que estão a dizer que quando o valor de y é 5, o meu x é 4. Então podemos dizer que na função o f de x é igual a y. Então quando y é 5, o meu x é 4. Já tiramos um ponto. Depois, nós temos aqui onde a parábola começa a mudar de direção. Ou seja, quando a parábola começa a se inverter. Então significa que temos o x vértice e o y vértice. Nosso x vértice é igual a 2 e o y vértice é igual a 1. A ideia é primeiro de determinar o valor de A. Uma vez que a nossa parábola do gráfico é virada para cima, significa que o valor de A tem que ser positivo. Então daí ficamos com y será igual a A, x menos x vértice ao quadrado mais y vértice. Então aqui ficamos com 5 será igual a A vezes 4 menos o 2 ao quadrado mais 1. Positivo passa lá, fica negativo. Eu fico com 5 menos 1 será igual a A vezes 4 menos 2 dá 2 ao quadrado. 5 menos 1 dá 4 será igual a A vezes o 4. Então o A será igual a 4 sobre 4 e o valor de A é igual ao quê? A 1. Veja que o valor é positivo, porque também nossa parábola aqui é virada para cima. Depois de obter o valor de A, temos já que substituir os valores de A, de x vértice e y vértice, para nós conseguirmos obter a nossa expressão analítica. Então, f de x será igual a 1 vezes x. O valor de x vértice temos que é menos 2, é 2 ao quadrado, é 2. Então, ficamos com x menos 2 ao quadrado, mais nosso valor de y vértice é 1. Isto aqui é um caso notável de a menos o b ao quadrado. Nós sabemos que aqui ficamos com a ao quadrado menos 2 vezes o ab mais b ao quadrado. Então aqui nós temos o x menos o 2 ao quadrado, onde o nosso x é a e o b é 2. Então, de acordo com o caso notável, ficamos com x ao quadrado menos 2 vezes o 2x mais 2 ao quadrado. Então ficamos com x ao quadrado menos o 2 vezes 2 dá 4. Ficamos com 4x mais o 4. Esta aqui é a expressão que vamos substituir aqui. Então ficamos com f de x será igual a x ao quadrado menos 4x mais 4 mais 1. Então f de x será igual a x ao quadrado menos 4x mais o 5. Até que nós determinamos a nossa expressão analítica. E fim do exame. Não se esqueça de comentar, não se esqueça de inscrever no canal, não se esqueça de partilhar o vídeo. Muito obrigado, até a próxima aula.